Olá, bom dia, tudo bom? A prof está de volta. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre a aula de geografia. A aula passada a gente falou sobre o trabalho infantil, né? A exploração do trabalho infantil. E hoje nós vamos começar a iniciar o nosso conteúdo sobre o extrativismo. O extrativismo são as atividades econômicas praticadas no nosso país aqui. O que a gente tem como extrativismo? Como que é explorado, né? A parte econômica, de que maneira que é feita essa exploração. Bom, nós vamos começar com o texto no final da página 9, a prof vai lendo e explicando para vocês. Texto e contexto. Podemos dividir a economia em setores, assim as atividades humanas relacionadas ao extrativismo, animal, vegetal e mineral, e a agropecuária fazem parte do setor primário. Esses dois setores são primários. As atividades industriais compõem o setor secundário. E a prestação de serviço que compõe os transportes, o lazer, turismo e comércio, faz parte do setor terciário da economia. Então, a nossa economia ela é dividida nesses três grupos, esses três setores. E o que é, então, o extrativismo? O extrativismo é uma atividade caracterizada pela retirada de recursos do meio ambiente, tais como metais, rochas, petróleo, gás natural, vegetais, entre outros. Essa prática é realizada desde a pré-história, sendo de fundamental importância para a sobrevivência do homem. O extrativismo foi a primeira atividade econômica realizada no Brasil, através da exploração do pau-brasil pelos colonizadores portugueses. Então, o extrativismo é uma forma de explorar a natureza para trazer recursos para o homem. Quais são essas três formas de exploração? Então, nós temos a extração vegetal. Da extração vegetal diz assim: o extrativismo vegetal está vinculado à extração de produtos ou subprodutos originários das plantas, tais como seivas, folhas, ervas, madeira, frutos, cascas, óleos, entre outros. Esse tipo de atividade é muito comum em todo o Brasil. Na região norte, na floresta amazônica, por exemplo, extraem-se madeiras, castanhas do Pará, látex das seringueiras, açaí e muitos outros. Na região nordeste, extraem-se a carnaúba, o babaçu e o umbuzeiro. No centro-oeste, destaca-se a extração do pequi. Vocês devem lembrar do pequi, né? Mamãe e papai devem falar de pequi aqui na nossa região. No sudeste, pequi, lenha, coco, macaúba, entre outros. O extrativismo no sudeste tornou-se uma atividade para complementar a renda de algumas famílias. No sul, também como atividade complementar, destaca-se a extração do pinhão, que é aquela sementinha que tem no mercado, né, que a gente compra, cozinha ela, que vem inclusive para nós aqui. Só que ela é natural da região do sul, não da nossa região aqui. A nossa região aqui no Mato Grosso, o mais comum é o pequi mesmo, tá bom? Bom, agora nós vamos falar um pouquinho, aqui tem algumas figuras que vocês estão vendo, né, como a extração do látex aqui, né, nas árvores, a derrubada da madeira, isso aqui está incluso na extração vegetal. E agora nós vamos falar um pouquinho da extração mineral. Então, aqui na extração animal, desculpe. A atividade extrativista animal consiste na pesca e na caça, as quais requerem muito cuidado, porque os animais silvestres são protegidos por lei federal. Então, não é qualquer animal que pode ser morto, né, aí na caça e na pesca, e tem as épocas também. Por exemplo, a pesca tem a piracema que precisa ser respeitada. Mesmo sendo ilegal, a caça de animais silvestres como jacaré, onças, macacos e pássaros ainda é muito praticada no Brasil. Infelizmente, né, ainda se caça pássaros e animais que não deveriam ser caçados para não ser extintos. A pesca também pode ser proibida em determinados períodos em que se resguarda a reprodução das espécies de peixes, que é a época da piracema, quando não pode acontecer a pesca nos rios, que é a época que nós estamos vivendo agora, né? O período de piracema começa, o professor não lembra se já começou ou está para iniciar nesses próximos dias. É o período que não pode ser pescado, porque é quando os peixes estão se reproduzindo, então tem que parar a pesca para respeitar a reprodução deles. E nós temos a extração mineral, também como forma de movimentar a economia do nosso país. O extrativismo mineral tem como característica a alteração drástica de ambiente onde é promovido. Esse tipo de extrativismo tem por fim o uso direto ou indireto. Ele é direto quando, como no caso da água mineral, o produto mineral é utilizado em sua forma natural. É considerado indireto, como é o caso da maioria dos minerais,
quando o produto extraído é destinado a indústrias, para passar por transformações que darão origem a produtos com maior valor agregado, ou seja, mais caros. É comum a participação da indústria na extração mineral, indústria extrativa, como por exemplo a Petrobras na exploração do petróleo. Então o petróleo que tem as plataformas, né, como que é explorado, e mostra aqui um pouquinho como que é retirado a parte mineral desses produtos para ser utilizado na indústria. Tá? Então vocês viram que, por exemplo, a água ela é um recurso mineral, mas ela é envasada naturalmente, a água mineral sem gás, né? Então ela é um produto natural. Já o óleo, ele é retirado da natureza e sofre algumas transformações até chegar para ser utilizado pelos carros, né, como combustível, pelos automóveis e outros demais veículos que usam o combustível. E assim nós temos o ouro, a prata, o mercúrio, outros metais que são explorados na natureza também, que nem aqui tem desenhado. Tem uma foto do sal também, né, sendo retirado, que é o sal que nós usamos na cozinha. Então todos esses minerais eles são extraídos da natureza para serem utilizados. Então na nossa economia hoje tem 3 formas de utilizar: os vegetais, a extração vegetal, a extração animal e a extração mineral, que são 3 formas de retirar da natureza os benefícios para que o homem possa usufruir na economia. Agora nós temos algumas atividadezinhas aqui para responder na página número 12. Análise e reflexão do texto. Número 11. O que é extrativismo? Então vocês vão lá no textinho e vão procurar o que é extrativismo, o que a prof falou lá. O que consiste o extrativismo? Retirar o quê? Extrair quer dizer retirar. Então nós vamos procurar lá o que é extrair o quê. Quais são os tipos de extrativismo? Lembra que a prof falou que nós temos 3, né? 3 extrativismos explorados aí na natureza com fins para usar na economia. São 3, vamos procurar aí quais são os tipos, os 3 principais. Número 13, relacione a segunda coluna com a primeira para caracterizar as formas de extrativismo. Número 1, mineral. Número 2, vegetal. Número 3, animal. O que cada um vai fazer? Vocês vão numerar, vocês vão pôr, por exemplo, extrativismo mineral, o que ele é, vocês vão colocar na alternativa aqui do lado, o que é. O segundo é o vegetal e o terceiro é o mineral. Vocês vão colocar o número no lugar certo aqui pesquisando, tá bom? E a última atividade vocês vão pintar com lápis de cor. Considerando a origem dos produtos desenhados, pinte os quadrinhos de acordo com as instruções. Então, aquele produto que for de origem animal, vocês vão pintar o quadradinho de vermelho, a que for de origem vegetal de verde e a que for de origem animal. O prof vai dar um exemplo. Por exemplo, o mel. De onde será que vem o mel? Qual que é a origem dele? Que tem um potinho aqui. Ele é de origem animal. Então, que cor que nós vamos pintar o quadradinho? De vermelho. Então, assim, vocês vão fazer os outros objetos que tem aqui. Vocês vão pintar a cor conforme a origem desse produto, tá bom? Então, as nossas atividades sobre o extrativismo vêm até aqui, no comecinho da página 13, tá o restinho aqui em cima. E aí aqui termina e nós ficamos por aqui no conteúdo de hoje. Então, qualquer dúvida, é só entrar em contato, a mamãe entra em contato com a prof, que a prof responde. Combinado? Beijinhos para todos e até a próxima aula.